Pessoas com transtorno de personalidade limítrofe ou borderline vivem em um mundo afetivo caótico, instável, elas simplesmente não têm qualquer tipo de proteção emocional e o menor atrito pode provocar grandes sofrimentos. A condição borderline, ela é caracterizada por impulsividade, por emoções instáveis crônicas, relacionamentos tumultuados e uma autoimagem indefinida. Os humores, as emoções que vive essa condição são intensos, flutuantes e totalmente extremos. Frequentemente eles são desproporcionais às situações e aparentemente eles são incontroláveis. A pessoa com transtorno de borderline, ela oscila de uma emoção extrema para outra e acessos de raiva inapropriados, intensos, descontrolados. Tudo isso é marca desse distúrbio. O indivíduo que vive essa condição, ele tem uma sensação crônica de vazio, uma sensação que vai ser abandonado, que vai ser largado, e suas relações interpessoais, elas são tão caóticas e tão perturbadas, que é tão parecido com as suas emoções. E ele se apega às pessoas e depois se afasta. Como o senso de identidade é muito frágil, a pessoa frequentemente ela busca segurança e autodefinição a partir de outras pessoas. E quando ela não consegue obter isso, ela pode romper em crises de raiva, de desespero. E o mais comum é que os relacionamentos saiam do controle. Quando ela oscila da idealização inapropriada a respeito das pessoas que ela convive, amores, amigos, família, e dá uma direção de desprezo e de hostilidade. Ela vê a si mesma e aos outros de uma maneira absoluta, ou seja, sem nuance nenhuma, 880, gênio ou incompetente, ou é perfeito ou um desastre, ou se é adorável ou um canalha mesmo. Tudo é preto no branco, 880. Não tem meio termo, nessa relação borderline. Isso não existe. O profundo desespero e a sensação crônica das pessoas com transtorno borderline frequentemente se manifestam através de comportamentos autodestrutivos. Por isso, a automutilação, a ameaças, tentativas de suicídio são muito comuns, especialmente em resposta à sensação de abandono ou de rejeição. E, de fato, cerca de 10% das pessoas com transtorno de personalidade borderline cometem suicídio. O número 50 vezes maior do que uma população em geral. Não é sem razão que esse transtorno é frequentemente considerado como uma das mais sérias e incapacitantes de todas as desordens de personalidade. É um transtorno que mata. E a pessoa com esse transtorno, frequentemente, também sofre de depressão, abuso de substâncias, transtornos alimentares, e como ela normalmente não tem controle sobre os seus impulsos, seus comportamentos, e totalmente destrutivos, é uma situação de colocar uma direção perigosa, de usar drogas, envolver em promiscuidade sexual. Ela faz tudo isso e essa desordem, ela é uma das mais severas. E essa desordem também é muito diagnosticado. As estimativas apontam que ele atinge em média de 6% da população americana. Possivelmente 18 milhões sofrem com esse transtorno. As pesquisas mostram que em alguns países a maior prevalência do distúrbio se dá em mulheres, em pessoas com menos poder aquisitivo, enquanto que mulheres asiáticas têm uma menor incidência dessa condição de borderline. Múltiplos fatores estão implicados no transtorno de personalidade borderline, como as pessoas com esse distúrbio apresentam um medo extremo de abandono e têm pavor de estar sozinhas. Alguns pesquisadores acreditam que uma ruptura em relação de apego no início da infância seja um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento do transtorno.
Famílias disfuncionais também são comuns. Muitos pacientes borderlines relatam ter sido vítimas, né, ter tido negligência por parte dos seus cuidadores, abusos físicos, emocionais, sexuais. Uma teoria mais abrangente, chamada desenvolvimento biosocial do desenvolvimento borderline, propõe que o distúrbio é resultado de uma combinação única de fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Ou seja, algumas crianças nascem com o temperamento biológico que é caracterizado por uma extrema sensibilidade emocional. É uma tendência para a impulsividade e uma tendência para experimentar emoções negativas. Quando essa criança biologicamente vulnerável é criada por cuidadores que não a ensinam a controlar os seus impulsos ou não a ajudam a compreender, regular ou expressar as emoções, o transtorno de personalidade borderline se desenvolve. É muito importante que se compreenda que o transtorno de borderline é perigoso, mata, precisa de diagnóstico e precisa de ajuda. Vamos pensar nisso?